Meu chefe é incompetente. O que fazer? Tem um chefe que é insuportável. Como lidar com ele? Meu chefe está me perseguindo e me atrapalhando na empresa. Como sobreviver a isso? Se você tem qualquer tipo de problema com seu chefe, esse vídeo foi feito para você. Não sei se você sabe, mas além do meu canal aqui no YouTube, eu tenho também um perfil no Instagram onde eu recebo muitas dúvidas. E com certeza, uma das maiores dores que as pessoas enfrentam nas empresas é exatamente a necessidade de lidar com chefes difíceis. Eu recebo mensagem de pessoas que convivem com chefes incompetentes, vaidosos, inseguros, mentirosos, fofoqueiros e até mesmo chefes que gritam, xingam e humilham as pessoas. São diversas variações da incompetência para liderar e que acabam afetando muito negativamente a vida das pessoas. Eu vou te dar alguns exemplos daquilo que eu recebo no dia a dia. Flávio, meu chefe não sabe nada do que tem que fazer, só fica dando ordens sem sentidos que sobrecarregam demais a nossa equipe e ainda fica se mostrando como o bonzão para a diretoria. Alguma dica? Esse é o típico exemplo do chefe que sabe que é ruim, mas que ao invés de tentar evoluir, fica tentando esconder a própria incompetência a todo custo. A gente sabe que um dia a casa cai para esse chefe, mas até que isso aconteça, as pessoas sofrem muito na mão dele. Outro caso. Professor, não aguento mais o meu chefe. Ele me trata como se eu fosse uma burra. Não tem o menor respeito, nem comigo, nem com as outras pessoas. Fala sério, né, gente? Respeito é o mínimo que um líder precisa ter com a sua equipe. Minha chefe é uma pessoa fraca e insegura que passa as coisas de um jeito confuso. Estou me sentindo perdido e sem saber o que fazer. Esse caso também é bem comum. O chefe é incompetente, fica inseguro, não tem clareza do que realmente é o papel dele como líder e acaba deixando a equipe também confusa e insegura. Liderança fraca sempre tem um efeito colateral que é a quebra de confiança com as pessoas. E tem ainda mais um exemplo que eu quis trazer aqui para você. Esse é da Thaís, uma moça que acabou virando minha aluna depois. Ouve só o relato dela. Socorro, professor. O meu chefe é daqueles que tem medo até da própria sombra. Ele pensa que todo mundo quer roubar o lugar dele. Como é que eu vou crescer na empresa se o meu chefe tem medo de mim e não mostra o meu trabalho para quem toma as decisões sobre a minha promoção? Esse caso é um problema que também é comum e que é muito complicado para quem quer crescer na carreira. O chefe é incompetente, inseguro e como ele tem medo das pessoas tomarem o lugar dele, acaba sabotando o crescimento das pessoas da equipe. Ele não dá mérito para as coisas que a equipe faz, não dá feedbacks e muitas vezes chega a esconder o trabalho do funcionário porque ele pensa que se o funcionário tiver brilho na empresa, a posição dele vai ficar ameaçada. Pois é, esses são alguns poucos exemplos dentro do monte de mensagens que eu recebo das pessoas que estão aí infelizes, insatisfeitas com as suas lideranças na empresa. Então, se você tem problemas com o seu chefe, a primeira coisa que eu vou te dizer: você não está sozinho, você não está sozinha. Tem muita gente passando por isso também. E a segunda coisa é que é totalmente possível mudar essa situação se você colocar em prática as 5 dicas que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, especialmente a dica número 5. Se você ainda não me conhece, eu sou o Flávio Lettieri, mentor de líderes de alta performance, especialista em gestão de conflitos e criador do programa Líder de Resultado, que é voltado para as pessoas que estão em cargos de liderança e que querem se desenvolver. E sou criador também do Acelera 3D, que é um programa para aquelas pessoas que ainda não são líderes, mas querem ser promovidas para um cargo de chefia e chegar nessa posição com confiança e com competência para liderar. Você vai receber aqui um conteúdo muito transformador e eu só vou te pedir uma única coisa, que se esse vídeo fizer sentido para você, que você deixe para mim o seu like, o seu comentário, ok? Combinado isso? Então vamos juntos. Só que antes de mais nada, eu já quero alinhar as nossas expectativas e deixar bem claro para quem é e principalmente para quem não é esse vídeo aqui. Se você acredita que o mundo é um lugar feito de vítimas e de vilões e que você é uma vítima do seu chefe, esse vídeo aqui ele não é para você. Esse vídeo é para quem entende e acredita que a relação de trabalho é uma relação entre pessoas, com seus defeitos, com as suas qualidades. E que se eu quero mudar a minha relação de trabalho com o meu chefe, ainda que ele seja incompetente, ainda que ele seja um verdadeiro imbecil, eu preciso fazer um movimento da mudança. Aqui é um vídeo para quem acredita que a mudança está dentro da gente. Se você acredita que existe também uma fórmula mágica para mudar as outras pessoas e que eu vou te ensinar aqui um truque para que o seu chefe incompetente mude da noite para o dia, esse vídeo aqui também não é para você. O que eu vou te ensinar aqui são conceitos poderosos para você colocar em prática e para que a partir da sua forma estratégica de agir,
você mude a sua relação com o seu chefe. E o mais importante, a relação do seu chefe com você, tá bom? Outro ponto. Se você acredita que uma pessoa que age com inteligência, com estratégia para atingir os seus objetivos de carreira é uma pessoa puxa-saco, uma pessoa bajuladora, esse vídeo aqui também não é para você. Nesse vídeo eu falo com pessoas que estão dispostas a agir de forma inteligente para mudar a relação com aquele chefe difícil e com isso conseguir crescer profissionalmente. Então, se você hoje é uma pessoa que está acomodada, que está feliz com a sua posição atual, que não tem o desejo de progredir profissionalmente, eu te recomendo que você pare agora de ver esse vídeo para que você não tenha frustrações depois, tá bem? Porque esse vídeo aqui é exclusivo para quem quer crescer e está disposto a agir para que isso aconteça. Combinado? Dito isso, expectativas alinhadas, vamos então para o nosso conteúdo. Se você parar para pensar, só existem 3 opções para quem tem um chefe ruim e que atrapalha o crescimento profissional dessa pessoa. Primeira opção é deixar as coisas como estão. Isso significa seguir reclamando do chefe e sofrendo com a situação. E eu te diria que a maioria das pessoas acaba fazendo essa escolha. Ou porque tem medo de tomar uma decisão sobre o seu futuro profissional, ou porque não sabe como fazer as coisas de uma forma diferente. Ou ainda porque sabe que tomar uma decisão mais radical significa abrir mão de um salário que vai fazer falta no final do mês. Então a pessoa fica refém da situação, refém desse chefe e segue vivendo uma vida profissional que é frustrante e sem nenhuma perspectiva. A segunda opção é o famoso chutar o pau da barraca, é mandar o chefe incompetente para aquele lugar e pedir para sair. Falar umas verdades na cara dessa porcaria de chefe e pedir demissão. Essa é a grande vontade da maioria das pessoas e não tem nada de errado com essa opção. Não tem nada de errado em querer acabar com uma relação de trabalho que nos faz mal. Se a gente vive uma relação abusiva, nós não precisamos seguir com essa situação. E muitas vezes ter um chefe incompetente que sabota o nosso sucesso e o nosso crescimento é sim uma relação abusiva que precisa ser cortada em nome da nossa saúde mental. Só que tem uma coisa, e atenção aqui nisso, eu preciso te fazer um alerta. Na grande maioria das vezes, chutar o pau da barraca e pedir para sair não é a melhor opção. Primeiro, porque para chutar o pau da barraca, você precisa ter sustentação financeira para abrir mão aí do seu salário por alguns meses, sem passar por privações, sem fazer com que a sua família passe necessidades. E vamos falar a verdade, qual o percentual de pessoas que podem passar 6 meses, arriscar 1 ano sem receber o salário? Só que tem mais um ponto aqui, e esse é o mais delicado para te falar, mas vamos lá. Se você simplesmente sair da empresa sem aprender como lidar com um chefe difícil, existe uma grande chance de você mudar de empresa e encontrar um outro chefe parecido. Você muda de CNPJ, mas o seu problema continua. Porque você pode ter certeza de uma coisa, ter um chefe legal, apoiador, que tem uma liderança humanizada, não é algo tão fácil a gente encontrar por aí. Por isso, antes de escolher ficar sofrendo com o seu chefe ou de simplesmente chutar o pau da barraca, eu te recomendo tentar a terceira opção, que é exatamente você agir para mudar a sua relação com o seu chefe. É isso mesmo. A opção 3 que eu te proponho aqui nesse vídeo é que você aprenda como lidar com esse chefe ou com qualquer outro chefe difícil. Porque assim você vai estar no comando da situação e não vai depender da sorte para ter um bom chefe onde você estiver trabalhando. E aí, quer saber como fazer isso? Tá disposto, tá disposta a pelo menos tentar? Então, vamos entender como agir para mudar essa situação. Para isso, nós vamos fazer um mergulho em alguns princípios básicos da teoria dos conflitos. E o mais importante, entender como colocar esses princípios em prática no seu dia a dia, para que você possa transformar esse seu chefe em uma pessoa melhor e, com isso, fazer dele uma pessoa que te apoia e não que te atrapalha. Você vai perceber que muito do que eu vou te falar aqui envolve o uso da sua inteligência emocional. Então eu te pergunto, você gostaria de saber como realmente está o seu nível de inteligência emocional? Você quer saber como está o seu desempenho nessa competência que é considerada como a mais importante para o mundo profissional? Se você quer se conhecer melhor, eu vou te dar um presente. Um teste que eu faço com os meus alunos e que eu vou entregar para você aqui de forma gratuita, porque você está aqui assistindo esse vídeo, está comprometido com o seu desenvolvimento. Então, no final do vídeo, eu te explico como que você vai ter acesso ao teste, ok?
Bora lá, vamos adiante aqui. Existe um princípio básico na gestão de conflitos. Quanto maior a insegurança, maior o conflito. Isso significa que quanto maior a insegurança que uma pessoa tem, maior o conflito interno que essa pessoa experimenta. Então eu vou te explicar isso aqui. A grande maioria das pessoas, quando pensa em conflito, sempre pensa em um atrito e um confronto entre duas ou mais pessoas. Na verdade, todo conflito exterior, ou seja, o meu conflito com outra pessoa, sempre começa a partir do meu conflito interior, que é o meu conflito com as minhas próprias emoções. Entenda o seguinte. Existe aqui um Flávio, de bem com a vida, motivado, feliz. Eu gosto de dizer que é o Flávio na luz. Esse é o estado interno que todos nós queremos experimentar. O problema é que acontecem situações no ambiente externo, nas nossas relações, que disparam aqui dentro de mim um sinal de alerta. E nessa hora eu saio dessa posição, que é o meu estado de bem-estar, e passo a experimentar esse outro estado interno chamado de conflito. Ou seja, esse Flávio motivado, de bem com a vida, produtivo, criativo, inteligente, quando ele é fisgado emocionalmente por uma situação externa, que é o chamado gatilho de conflito, ele vem para cá, para o outro lado, que é o estado de conflito. Então, existe aqui um outro Flávio, que é o Flávio experimentando o conflito. Aqui nessa posição, eu deixo de ser proativo para ser reativo. Aqui, eu deixo de ser alguém motivado para ser alguém que está tenso, estressado e muitas vezes assustado. Aqui, eu sou luz. Aqui eu manifesto a minha sombra. Quando eu estou aqui, eu quero apoiar as pessoas, eu quero realizar projetos, eu quero agir de forma inteligente, de forma pensada, estratégica. Aqui eu quero ver o bem-estar coletivo, mas quando eu venho para cá, eu só quero uma coisa na minha vida, que é voltar para lá, que é onde eu experimento o meu estado de bem-estar. E quando eu estou aqui no conflito, eu vou fazer o que for preciso, até mesmo me tornar agressivo ou agir de uma forma grosseira com as pessoas para poder voltar para cá, que é onde eu me sinto bem, onde eu me sinto confortável. E tem ainda um ponto sobre conflito que é muito importante que você entenda, porque tem uma relação direta com a incompetência de muitos chefes. Quando eu estou aqui, eu sou muito mais inteligente, muito mais criativo do que quando eu venho para cá. Então, vou repetir isso aqui para você. Quando eu venho para cá, para o meu conflito, eu me torno menos inteligente e muito menos criativo do que eu posso ser. Ou, se você preferir mudar as palavras, quando eu venho para cá, para o conflito, eu me torno muito mais incompetente do que eu realmente sou. E detalhe, quanto mais eu me aprofundo nesse estado interno de conflito, menos inteligente eu me torno. Quanto mais tempo eu passo no meu conflito interno, mais incompetente eu me torno para lidar com a vida, com os meus desafios e com os meus relacionamentos. O que eu estou querendo te dizer aqui é que por trás de um chefe incompetente, na grande maioria das vezes, existe uma pessoa que não está sabendo lidar com os próprios conflitos internos. E por isso, essa pessoa se torna resistente, mal-humorada e até mesmo agressiva no trato com as pessoas. Então aqui tem um ponto que é chave na nossa conversa. Se o seu chefe se sente inseguro, se ele se sente incapaz, se ele sente que o cargo que ele ocupa é maior do que a capacidade dele, ele vive um conflito enorme dentro dele. E quanto mais inseguro ele se sente, mais incompetente ele fica. Quanto mais pressão ele recebe da empresa e da própria equipe, mais incompetente ele fica. Quanto mais ele sente ou ele percebe que a equipe não respeita porque ele é incompetente, o que acontece? Mais incompetente ele fica e mais ele vai querer reagir para mostrar a sua autoridade como chefe. E como ele não tem uma autoridade para ser um líder natural, ele acaba até de forma inconsciente se tornando uma pessoa autoritária para tentar se firmar naquela posição de hierarquia que ele ocupa. E isso acontece o tempo todo com chefes que são incompetentes. Aí, possivelmente, nessas horas, algumas pessoas vão pensar assim, tá, mas isso não é problema meu, é problema do meu chefe. Se ele não consegue lidar com a própria incompetência, eu não tenho nada com isso. Pois é, na verdade não é um problema seu, mas esse problema dele acaba se tornando sim um problema para você. Afinal, quanto mais ele fica em conflito, quanto mais incompetente ele se torna, mais ele atrapalha a sua vida. Você é obrigado a gostar do seu chefe? De jeito nenhum, de forma alguma. Você é obrigado a ser mais tolerante com ele, porque agora você sabe que ele é uma pessoa que está vivenciando um conflito?
também não. Você não é obrigado a nada, a não ser a fazer o seu bom trabalho. Agora, se você é alguém que quer crescer na carreira, que quer evoluir profissionalmente, você precisa saber que o seu chefe é uma peça importante nesse jogo corporativo do qual você faz parte. E é como eu te falei, se a sua relação com o seu chefe é um incômodo para você e você não tem como chutar o pau da barraca, se você não aguenta mais as coisas como estão, a sua única opção é agir com mais inteligência do que o seu chefe para mudar a sua relação com ele. E o que seria, nesse caso, agir com mais inteligência? Primeira coisa, entendendo que quanto mais você bater de frente com o seu chefe, pior para vocês dois. Entenda o seguinte, tem uma lei da física chamada lei do campo de força. Essa lei foi incorporada na teoria dos conflitos e ela nos ajuda muito a entender por que a gente não deve bater de frente com as pessoas, especialmente com o chefe. O campo de força funciona assim. Quando eu coloco uma força impulsionadora de um lado, do outro lado aparece uma força restritiva. E no ponto de encontro dessas duas forças surge um campo de força. Quanto mais eu aumento a força impulsionadora, mais eu aumento a força restritiva e, consequentemente, maior a tensão. A tensão que fica entre nós. Sabe quando você tenta empurrar alguma coisa e sente que está encontrando ali resistência? Tipo quando você quer abrir uma porta que está emperrada ou quando você quer mover um móvel pesado. Quanto mais você tenta forçar, mais difícil parece ser, certo? É aí que entra a ideia do campo de força. Imagina que essa resistência que você sente é como uma tensão no ar, um tipo de energia que fica entre você e o objeto que você está tentando mover. Quanto mais você tenta forçar e vencer a resistência, maior fica essa tensão. É como se você estivesse criando um campo de força ao redor desse objeto. A mesma coisa acontece nas relações humanas, especialmente no trabalho. Se você está ali sempre batendo de frente com alguém, como por exemplo com o seu chefe difícil, essa resistência e essa tensão, elas só aumentam. Quanto mais você tenta impor a sua vontade, confrontar a pessoa, mais forte fica essa energia de tensão entre vocês, tornando tudo ainda muito mais complicado. Agora junta isso com a teoria dos conflitos. Você tem aqui desse lado um chefe incompetente, inseguro, em estado de conflito. Do outro lado está você, frustrado com esse chefe, pé da vida com a incompetência dele, se sentindo injustiçado com a situação. Então, naturalmente, você começa a bater de frente. O que acontece? Aumenta a tensão, aumenta o campo de força, aumenta o conflito que o seu chefe inseguro experimenta, aumenta a sensação de incompetência no ar para todo mundo. E esse cara que deveria te apoiar, te ajudar a crescer na empresa, está na verdade agindo de uma forma reativa e totalmente desesperada. E por que ele faz isso? Para sair do conflito que ele experimenta. Ninguém quer ficar do lado de cá. Ninguém quer sentir o conflito dentro de si. Então a sacada aqui é não alimentar essa tensão. Em vez de tentar vencer a resistência ou a incompetência de bater de frente, você precisa encontrar um jeito de contornar esse problema. Às vezes é melhor dar um passo para trás, respirar fundo e pensar em uma estratégia diferente, algo que desarme essa tensão e que faça as coisas fluírem melhor. É claro, é óbvio que eu sei que é difícil fazer isso, porque você também é um ser humano, você também tem sangue nas suas veias. Você já está pé da vida com o teu chefe, você está experimentando o conflito na relação, eu sei de tudo isso. Mas se você tem mais inteligência do que o seu chefe, e se você tem mais a perder do que ele nessa relação, é você que precisa agir e não ficar esperando que ele mude a postura de uma hora para outra. Talvez nessa hora passe uma dúvida na sua cabeça. Tá bom, professor, já entendi que a bola está comigo, mas como é que eu posso usar esses conceitos na prática? O que eu posso fazer? Então, vamos juntos aqui, porque eu vou te dar 5 dicas práticas que você pode colocar em ação imediatamente. A primeira coisa que você pode fazer é buscar uma comunicação mais aberta e mais respeitosa com o seu chefe. Ao invés de você falar mal dele, por mais que te dê vontade, ao invés de você entrar no grupo da fofoca, por mais engraçado que seja, ao invés de usar palavras, ações e até mesmo o seu silêncio para mostrar para o seu chefe o quanto ele é estúpido, o quanto ele é incompetente, por mais que ele realmente seja, procure reduzir as barreiras de comunicação entre você e o seu chefe. Procure ouvir o que ele tem a dizer. Mas olha só, é ouvir para entender e não para tentar rebater, que é o que a maioria das pessoas sempre faz. Procure entender o ponto de vista dele,
antes de você expressar as suas preocupações, as suas opiniões. Eu sei que quando nós estamos aqui numa relação de conflito, nós temos muita dificuldade para escutar de verdade o que a outra pessoa tem a dizer. Isso é normal e é humano. Então, eu sei que esse aqui que eu estou te propondo é um exercício que é bastante desafiador, mas ele é um exercício muito importante para reduzir o conflito e derrubar as barreiras que existem entre vocês. Aí talvez você fale assim, professor, impossível melhorar a comunicação com o meu chefe. Ele é um ogro, ele é burro feito uma porta. Ok, então vamos para a segunda dica, que é um exercício de empatia. O que você pode fazer? Quando você olhar para o seu chefe, ao invés de você ver ali aquele adulto grosseiro, estúpido, incompetente, procure enxergar que ali existe uma criança. Uma criança assustada, com medo do julgamento, com medo de perder o controle da situação, com medo até de ser desmascarada. Mas procura realmente enxergar essa criança frágil escondida na imagem do seu chefe. Aí nessa hora, tenta se colocar, mas de verdade, no lugar do seu chefe. Entender as motivações que ele tem, as preocupações, as pressões que ele sofre. Tenta pensar nos medos que assombram essa pessoa frágil e fraca que é o seu chefe. Esse exercício de empatia, ele é muito poderoso para melhorar relacionamentos. E tem um detalhe, se o exercício funcionar com o seu chefe, ótimo, porque vai melhorar a postura dele com você. Mas ainda que a sua atitude de empatia não seja suficiente para mudar a atitude do seu chefe, você já vai ter um grande ganho pessoal com essa prática, que é aumentar a sua capacidade de experimentar a empatia, que hoje é uma das competências mais valorizadas no mundo corporativo, porque se trata da inteligência emocional aplicada às relações interpessoais. Flávio, não dá, tá me pedindo muito, é impossível sentir qualquer empatia pelo meu chefe. Ok, então minha terceira dica é que você passe a liderar o seu chefe. Mas como assim, professor? Como é que eu vou liderar o meu chefe? Ele que é o chefe? Vem comigo aqui. Entenda uma coisa, liderança não é cargo, liderança é uma atitude. Então, independente do seu cargo ou da sua posição na hierarquia, você pode ter uma postura de líder, inclusive com relação ao seu chefe. E nessa postura de liderança, você pode reduzir a insegurança e o conflito do seu chefe usando a ferramenta mais poderosa de fortalecimento da autoestima de uma pessoa, o famoso elogio. É isso mesmo que eu estou te sugerindo, que você elogie o seu chefe incompetente. E sabe por que eu te peço isso? Porque o elogio sincero, ele tem um poder enorme de tirar uma pessoa desse estado aqui do conflito e trazer ela para cá, que é o estado de bem-estar. E como você já sabe, quando você reduz o conflito do seu chefe, você torna esse chefe uma pessoa mais inteligente e até mesmo mais competente. E com isso, a relação dele com você e com as outras pessoas também melhora. Mas olha atenção no que eu vou te falar agora. Elogiar o seu chefe requer alguns cuidados muito importantes. Primeiro cuidado, não seja falso, irônico nem mentiroso. Não faz isso com atitude de puxa-saco. Você não deve, não pode e não vai elogiar o seu chefe por uma qualidade que ele não tem. Então, por exemplo, se o seu chefe não é um cara inteligente, você não vai elogiar a inteligência dele. Isso vai parecer falsidade e ele vai perceber isso como um deboche da sua parte, que vai azedar ainda mais a relação de vocês. Para elogiar, você vai buscar alguma qualidade que ele realmente tem, ainda que seja uma qualidade que ele tenha como pessoa e não como profissional. Aí você fala assim para mim, Flávio, não, você não conhece o meu chefe. Ele não tem qualidade nenhuma. Então valoriza alguma atitude positiva que ele tem em algum momento. Elogia algum comentário inteligente, positivo, alguma coisa bem-humorada que ele falou, que ele fez. Enfim, em algum momento em que ele estiver aqui no estado de luz dele e que ele fizer uma coisa boa, valoriza isso. Lembra que os seus chefes são duas pessoas. Uma coisa ele é aqui no conflito e talvez ele esteja passando tanto tempo aqui no conflito que fica difícil você encontrar qualidades no meio de tantas sombras. Só que também ele é uma outra pessoa, que é quando ele está aqui, fora do conflito. Então, por exemplo, talvez ele seja uma pessoa insegura e que por isso ele faça muitas bobagens, mas certamente ele demonstra algo de bom quando ele está aqui, fora do conflito. Foca nessas qualidades para elogiar. Isso muda um relacionamento? Com absoluta certeza. É como eu te disse, elogios sinceros são muito, mas muito poderosos. Mas, por favor, só utilize essa estratégia se for algo confortável para você.
Se fazer um elogio para o seu chefe for algo que vai contra os seus princípios, não faça esse elogio. Se ao elogiar você está agindo com falsidade, não use essa estratégia. Tem que ser confortável para você. Eu estou te entregando aqui diferentes opções para que você escolha aquilo que faz sentido para você e jamais fazer algo que fira os seus valores pessoais. Ok? Combinado isso? Então eu te pergunto. É fácil fazer um elogio sincero quando a gente está desgastado com o chefe? É claro que não. E é por isso que eu falei que esse vídeo aqui é para as pessoas que estão dispostas a agir com inteligência e estratégia para atingir objetivos profissionais. Mas se lembra sempre de uma coisa, a diferença entre o profissional estratégico focado na carreira e o famoso puxa-saco é enquanto o primeiro usa o conhecimento, a inteligência para atingir objetivos e toma as atitudes que não ferem os seus valores, o puxa-saco é aquele que fica bajulando o chefe incompetente para tentar esconder a própria incompetência ou às vezes para ganhar algumas migalhinhas aí de atenção e de afeto desse chefe. Então seja estratégico, jamais um bajulador. A minha quarta dica para você é bem simples. Peça ajuda para o seu chefe. É isso mesmo, peça ajuda. Quando você pede ajuda de alguém, essa pessoa se sente importante, se sente útil. E isso é muito importante, muito poderoso para reduzir a insegurança da pessoa. No caso de um chefe que se sente incompetente, um pedido de ajuda por parte das pessoas da equipe é um fator que ajuda a tirar essa pessoa do conflito. Seu chefe pode não ser a pessoa mais inteligente do mundo, pode não ser um exemplo de competência, mas certamente existem algumas questões onde ele pode ajudar de alguma forma. Enxergue esses pontos, veja onde ele pode contribuir com o teu trabalho, com o seu crescimento e peça ajuda para isso. As pessoas que implementam essa estratégia têm resultados que são surpreendentes e, detalhe, imediatos, porque o pedido de ajuda ativa no cérebro do chefe o gatilho mental da gratidão e o gatilho mental da reciprocidade. Gatilhos mentais são estruturas inconscientes de tomada de decisão que têm um poder enorme sobre o comportamento humano. Não vou me aprofundar nesse tema aqui nesse vídeo com você, mas tenha em mente que esses dois gatilhos mentais mudam a postura e a atitude de uma pessoa. Então, simplesmente peça ajuda, ainda que você nem precise tanto, ok? Lembra que essa ajuda é um meio, é uma estratégia para melhorar o seu relacionamento com o chefe. E não se preocupa com ideias como, mas se eu pedir ajuda, meu chefe vai me achar incompetente. Ao contrário, só pessoas competentes são capazes de se mostrar vulneráveis e pedirem ajuda. Também não se sabota pensando, esse incompetente, essa incompetente, não tem nada a agregar de valor para minha vida. Não é o tamanho da ajuda que você pede ou o grau de importância dessa ajuda. O que importa é o simples movimento dessa pessoa perceber que ela tem algum valor para você. E ela sente isso quando você pede a ajuda dela. Ok? Tá claro isso? Combinado? Lembra, um pedido de ajuda para alguém que se sente inseguro é algo muito simples e que abre as portas para uma relação mais saudável. Então você pode pôr essa estratégia em ação. Só tem uma coisa que pode te impedir: as crenças limitantes e a própria vaidade que a gente tem muitas vezes de pedir ajuda para as pessoas. Professor, estou achando interessante essa questão dos conflitos, acho que as dicas fazem muito sentido, mas eu não sei se eu consigo aplicar isso com o meu chefe. Porque ele não é difícil não, meu chefe ele já é quase impossível. Ok, então vou te dar a minha quinta e última dica desse vídeo. Essa é uma das estratégias mais poderosas e uma das que menos exige o nosso esforço emocional. Você não precisa gostar do seu chefe. Se o elogio é algo que você não consegue ou não quer fazer, não faça. Se você não vê sentido em pedir ajuda, não peça. Se você já não é capaz de sentir nada de positivo pelo seu chefe a ponto de fazer o exercício de empatia que eu te ensinei aqui, não coloque essa estratégia em prática. Mas se você quer crescer na sua empresa e o seu chefe é uma peça importante para isso, você precisa entrar em ação. Ou se simplesmente você não aguenta mais a situação, mas não tem como pedir para sair, essa dica número 5 pode ser a melhor solução para você. Talvez a única que você possa colocar em prática daqui para frente. Entenda o seguinte: você tem os seus objetivos e o seu chefe tem os objetivos dele. O que você precisa fazer é encontrar o ponto onde esses objetivos se cruzam e começar a buscar o que pode ser feito para que vocês dois saiam ganhando. Ao invés de focar nos problemas e nas diferenças, procura se concentrar e encontrar soluções colaborativas que atendam aos interesses de ambas as partes. Aí eu te pergunto,
O que te impede de trabalhar em conjunto com o seu chefe para identificar algumas alternativas viáveis e implementar mudanças positivas nesse ambiente de trabalho onde vocês dois estão? O que você pode fazer para apoiar o seu chefe em alguma situação que vai trazer benefício para a empresa e para todo o time? Se isso for algo que você tem a capacidade de fazer e não fere os seus princípios, vai lá e faz, você só tem a ganhar. Então, para por um instante agora e pensa: quais os desafios profissionais que o seu chefe enfrenta hoje e que você, com a sua competência e até mesmo com a sua experiência de vida, pode ser um apoio para que as coisas se tornem mais leves e mais fáceis no ambiente de trabalho? Apoia, ajuda, seja o suporte. Saia da posição de ser alguém que só vê o problema para ser alguém que é uma solução. Vamos pensar em outra perspectiva. E se você achar melhor, pausa o vídeo para você refletir por um instante. Qual o novo projeto que você pode abraçar, que vai trazer mais visibilidade para o seu trabalho, que vai fazer você ser mais visto e melhor visto na empresa e que vai dar para o seu chefe uma sensação de fazer parte? Encare esse projeto e faça o seu chefe sentir parte dele também. Ele pode não ter uma contribuição significativa, mas ainda assim, hoje, ele ocupa a posição de ser seu chefe e ele precisa ser envolvido. O mundo corporativo é um lugar que é selvagem. Você precisa ter sempre o cuidado para que o seu brilho não aumente ainda mais a insegurança do seu chefe. Eu já vi muita gente boa, competente, perder oportunidades profissionais por não saber jogar esse tal jogo corporativo. E agora que você conhece um pouco mais sobre a teoria dos conflitos, você consegue entender por que tantos chefes inseguros sabotam os funcionários mais competentes. Eles não agem assim porque tem um problema pessoal com o funcionário. Eles fazem isso porque estão aqui no conflito e essa atitude de hostilidade que eles têm é a única maneira que eles estão encontrando para lidar com esse conflito. A atitude negativa do seu chefe não é um problema com você. Nunca é uma questão pessoal. É apenas uma forma de autodefesa que essa pessoa que não tem recursos internos, ela usa para conseguir lidar aí com aquela situação. Ela não tem inteligência para isso. Então, se o seu objetivo é crescer em qualquer empresa, siga fazendo o seu trabalho, faça o seu melhor, mas não deixa de pensar no seu chefe como seu aliado, porque um chefe inseguro, um chefe que tem medo do seu brilho, ele pode ser a maior pedra no seu sapato. Então, ao invés de você falar mal do chefe, de reclamar do que ele faz ou deixa de fazer, procura ser um apoio dentro da capacidade dele. Eu já te falei, eu sei que é difícil apoiar um chefe fraco, que a gente não admira, incomoda ver a incompetência do chefe, e muitas vezes esse incompetente te cobrando sem conhecimento, te enchendo a paciência com um monte de bobagens. É claro que isso incomoda e eu sei disso. Incomoda ver alguém em um cargo de liderança sem ter chegado na posição que ele ocupa por mérito. E pior, vendo que essa pessoa é o nosso chefe que ao invés de nos ajudar, nos atrapalha. Isso incomoda demais. Mas eu te pergunto, o que dá para você fazer nessa hora? Adianta bater de frente? Não adianta. Bater de frente com o chefe, por mais tentador que possa parecer naqueles momentos de frustração, de raiva, geralmente não é a estratégia mais eficaz para resolver conflitos. Bater de frente só vai aumentar a tensão que existe entre você e o seu chefe e vai prejudicar o seu bem-estar no ambiente de trabalho. Por isso, eu disse desde o começo desse vídeo que isso aqui é para quem quer crescer, para quem quer sair da posição de vítima para uma posição de protagonista. Se você quer crescer de uma vez por todas, entenda que o seu chefe precisa ser seu aliado, por mais incompetente, por mais imbecil que ele seja. Então você tem que ser o apoio. Gerencia os conflitos, procura falar na linguagem dele e encontra objetivos que vocês têm em comum. Aliados não são pessoas que se gostam ou que se admiram. Aliados são pessoas que agem em parceria para atingir objetivos comuns. Foca nos seus objetivos e aí vai para cima para tornar o seu chefe um potencial aliado para o seu sucesso. Agora, entenda um ponto-chave do nosso papo de hoje. Tudo que eu te falei aqui não é sobre o seu chefe, é sobre você. Não é sobre o que você vai fazer por ele, é sobre o que você vai fazer por você, para você atingir os seus objetivos profissionais. E eu preciso te dar um alerta aqui agora. Quando você coloca esses objetivos em prática, essas estratégias em ação e começa a ter resultados, pode ser
que alguns te chamem de bajulador, de puxa-saco, mas olha, não dá bola para isso. Não gasta energia tentando convencer essa pessoa, porque provavelmente essa é uma daquelas pessoas acomodadas e que não querem crescer. Pergunto para você, adianta falar para uma pessoa vitimista que acha que o mundo está contra ela, que você está simplesmente agindo de uma forma inteligente e estratégica para crescer? Não vai adiantar, porque para essas pessoas, elas só querem uma coisa na vida: encontrar culpados. Elas não olham para soluções, elas só olham para os problemas. Então, não perde tempo com essas pessoas. Não são elas que pagam suas contas e também não são elas que vão te ajudar a chegar aonde você quer e merece chegar como profissional. Mantenha o seu foco em agir de forma inteligente para que você possa crescer na sua carreira. Ok? Combinado? Bom, eu realmente espero que esse vídeo tenha ampliado a sua visão sobre gestão de conflitos e que tenha trazido um pouco de luz para que você possa realizar seus sonhos pessoais e profissionais. Mas eu sei também que para algumas pessoas pode ser um pouco mais desafiador colocar tudo isso em prática. Pode ser uma dificuldade com a comunicação, pode ser até mesmo uma dificuldade para lidar com as próprias emoções, para conseguir implementar tudo isso sem sofrimento. Porque crescer profissionalmente não precisa e não deve ser uma coisa difícil ou sofrida. Tem que ser simples, tem que ser leve. Então, se você gostaria de um apoio maior para colocar em prática esses conhecimentos, eu te recomendo a conhecer os meus cursos. Eu vou inclusive deixar aqui os links para você com as informações e as inscrições aqui na descrição do vídeo. Tem o Líder de Resultado, que é para quem já ocupa um cargo de liderança. É uma formação completa em liderança, com tudo que você precisa para ser um líder competente e confiante. Eu não quero que você seja o tal do chefe difícil desse vídeo aqui, tá bom? Então, se é para ser líder, que você seja um líder de resultado, que inspira as pessoas, que faz a diferença por onde você passa. E vou deixar também o link do Acelera 3D, que é um programa acelerador de carreira para quem ainda não ocupa um cargo de liderança, mas quer construir um caminho seguro e certeiro para atingir esse objetivo. Então você não precisa ficar anos na mesma função esperando a sua promoção acontecer. Você pode fazer acontecer usando estratégias simples e eficazes. Então, se você quer ter o meu apoio para evoluir na sua liderança, na sua carreira, eu te recomendo a conhecer os programas. Como eu falei para você, os links estão aqui na descrição desse vídeo. No início do vídeo, eu prometi que ia disponibilizar para você gratuitamente o teste de inteligência emocional. Então, estou deixando também aqui na descrição do vídeo um link para você acessar esse conteúdo. É um material super rápido de consumo, mas muito bom para você se conhecer melhor. Agora, tem um ponto importante. Quando você for fazer esse teste, procura ser muito sincero nas suas respostas. Ninguém vai te avaliar. É algo para você. Então, aproveita a oportunidade para se conhecer melhor, ok? Link também está aqui na descrição do vídeo. E eu te espero muito em breve te ver por aqui ou, quem sabe, ver você aí como parte do nosso time de alunos. Um abraço carinhoso para você, até a próxima e vamos juntos!